A TVAC está a entrevistar as principais caras do último mandato de 2024-2025 da Associação Académica de Coimbra. Hoje connosco temos José Machado, ele que assumiu as funções enquanto vice-presidente no último mandato e que se prepara agora para assumir a presidência da Direção-Geral. José, muito obrigado por estares aqui connosco, por teres aceito o nosso convite. Começo por te perguntar, primeiramente, qual é que é o balanço que fazes deste mandato? Bem, antes de mais agradecer a oportunidade para fazer aqui uma retrospectiva deste longo mandato, em que pude desempenhar as funções de vice-presidente, mais focado nas partes da cultura, da política, da pedagogia e das relações internacionais. O meu balanço é positivo. Eu sinto que os mandatos, quando terminam, e vou no terceiro a terminar, são sempre agridoces, porque fica sempre algo por fazer que quase que parece maior do que aquilo que foi feito e espelha-se naquela que é a nossa vontade incessante de todos os dias de conseguir concretizar atividades. Faço um balanço positivo. Acho que principalmente na área da política e na cultura, que são eixos centrais da Associação Académica de Coimbra, fomos muito bem sucedidos. Na política, acredito que em alguns momentos poderíamos ter tido mais capacidade de captar o timing correto para nos posicionarmos, e na cultura acredito que finalmente conseguimos de facto promover aqui a iniciativa cultural da Direção-Geral, neste caso com o centenário de Carlos Paredes, e nos aproximarmos de facto às secções e ajudar as secções. É sempre um trabalho muito complicado, mas faço um balanço positivo ao fim deste longo ano. Foi o teu terceiro ano na Direção-Geral, desta vez pronto, enquanto vice-presidente. Como é que foi para ti assumir esta função de maior responsabilidade dentro da casa? Ora, achei que fosse mais fácil, sinceramente. A verdade é que tive em duas direções gerais em que fui coordenador de pelouro e acreditava que estava mais do que apto para fazer uma transição simples para vice-presidente. Mas a verdade é que a responsabilidade e a competência exigida é muito distinta de qualquer outro tipo de cargo abaixo na direção-geral. E a verdade é que foi uma prova de confiança que me deram, pela parte do Carlos Magalhães, em me convidar na altura para o cargo. Senti que ia ser mais fácil, mas ainda assim foi algo que encarei frontalmente. Fui procurando saber e falar com as pessoas, procurei colocar sempre as minhas dúvidas, não deixar acumular, mas a verdade é que é um cargo de grande exigência e de grande responsabilidade. Sempre o encarei desse modo, sempre procurei também redimir-me às minhas competências, aquilo que era a minha finalidade enquanto vice-presidente, e acima de tudo em ajudar o Carlos. O cargo de presidente da Direção-Geral é um cargo extremamente exigente, e a função dos três vice-presidentes, para além de substituírem naquilo que é o dia-a-dia do Presidente, nesta que é uma visão normal sobre este cargo, a função primordial é apoiar o Presidente, é ser o braço direito, esquerdo e do meio, como eu costumo dizer. E sempre procurei encarar o cargo com essa responsabilidade, mas de facto foi um grande desafio, sinto que estive à altura e agora sinto que estou à altura de novos desafios também. E já agora sentes que ao assumires esta função de mais relevância te conseguiste potenciar e preparar melhor para assumires a presidência agora? Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que seria impensável há um ano sequer considerar que estava perto de ter as competências necessárias para ser Presidente da Direção-Geral. O cargo de Vice-Presidente, de certo modo, até nos prepara para este tipo de cargos, que agora vou exercer de Presidência, por nos colocar em contacto com diferentes eixos da Casa. Muitas vezes nós, ao crescer na Direção-Geral, ano após ano, focamos-nos muito em apenas algumas áreas. Por exemplo, eu tinha estado em 2 pelouros de política, ou seja, não tinha noção nenhuma do panorama cultural, do panorama internacional, do panorama pedagógico, e a verdade é que ao longo deste mandato, contactando com estas áreas diferentes, sinto que acabei por adquirir um conhecimento de casa e de causa muito diferente e muito profícuo para a minha própria experiência associativa, para o meu próprio currículo, para o meu próprio crescimento pessoal e académico, e sinto que sem essa experiência, sem estas batalhas diárias em compreender e em conhecer mais, acho que nunca teria estado pronto para assumir o cargo de presidência, e foi também por acreditar que estava pronto para o exercer, como me predispus a candidatar. Muito bem. Pergunto agora, o que é que achas que correu bem e o que é que achas que não correu tão bem como esperavas nas pastas que assumiste? Ora, fazendo aqui uma análise um pouco mais pragmática das 4 pastas, sinto que na cultura, de facto, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para nos aproximarmos das secções. Muitas vezes o pelouro da cultura transforma-se num pelouro de gestão corrente, ou seja, de lidar diariamente com as questões das secções culturais e sociocientíficas, e nos últimos anos tinha perdido esta componente de facto, ser um ator promotor da cultura. Nós procurámos, através da cultura académica universitária, trazer um pouco deste papel cultural para a Direção-Geral, nomeadamente através da rubrica que lançámos, do Ruas da Academia, e depois, posteriormente, com a nossa capacidade aqui de coordenar várias estruturas da Academia, não só da Associação Académica, e refiro-me aqui aos organismos autónomos, e os coordenar nesta grande iniciativa cultural que foi o Espetáculo de Carlos Paredes, que de facto, na minha opinião, foi o grande marco deste mandato cultural. Sinto que talvez pudéssemos ter sido um pouco mais céleres no modo como tratávamos as questões com as secções culturais e sociocientíficas. Muitas vezes os problemas
ultrapassávamos, eram questões administrativas, questões financeiras, no qual o nosso trabalho se resumia meramente a ser uma ponte, um interpelador que conseguisse fazer aqui a ligação entre diferentes eixos da casa, e sendo que às vezes para o pelador da cultura fica muito uma sensação de agridoce, de percebermos de facto qual é a realidade das secções, quais são as suas principais problemáticas, mas não sermos capazes de acelerar o processo porque de facto não está no nosso poder. Acho que é um pelour muito desafiante, na minha opinião, sempre disse isto. O pelour da cultura foi o pelour mais desafiante que alguma vez coordenei até agora na minha carreira associativa, por esta mesma razão. Porque estamos tão condicionados por outras vertentes do dia-a-dia da casa e não nos é possível, às vezes, desbloquear os processos e realmente fazer acontecer. Sinto então que poderíamos ter sido um pouco mais céleres enquanto direção-geral em várias situações com as secções culturais no seu dia-a-dia. Por outro lado, na política, sim, tivemos um mandato muito bom, extraordinário, na minha opinião. Conseguimos posicionar-nos na altura para as eleições de maio, para a Assembleia da República e agora para as autárquicas. Conseguimos ir aqui a uma vertente completamente nova com a questão de Campos da Figueira da Foz e posicionar-nos noutra autarquia, e sinto que neste aspecto eleitoral nós fomos mesmo cirúrgicos, captámos aqui a atenção para Coimbra, puxámos os candidatos e obrigámos os candidatos a virem à Associação Académica, a ouvir aquilo que eram as nossas principais pretensões para o ensino superior, e acho que nesse sentido fomos exímios. Por outro lado, sinto que estamos muito bem naquilo que foi a produção de conteúdo científico sobre o ensino superior. Aqui refiro-me a um marco muito especial para mim neste mandato, que foi o estudo dos custos comparativos, o estudo dos custos associados à frequência de ensino superior em termos comparativos com outros Estados europeus, que lançámos logo no início do mandato, onde de facto expusemos aquilo que era o desequilíbrio do ensino superior português face à realidade europeia e acabámos por pormenorizar bastante essa investigação. Sinto que esse estudo de facto contribui bastante para o nosso conhecimento, acho que colmatou algumas falhas de conhecimento que haviam em anos anteriores na Direção-Geral e que de certo modo possibilita ou dá agora aso a que as próximas pastas de políticas tenham mais algum tipo de base estatística e científica para trabalharem politicamente. No entanto, acho que podemos ter sido mais céleres também em algumas situações. Acho que houve momentos em que perdemos o timing, não fomos capazes de captar o timing. A verdade é que, embora a Direção-Geral tenha aqui a iniciativa política na sua parte, nós procuramos sempre ao longo do ano ser consensuais, procurando aqui alguns entendimentos com os núcleos estudantes, a perceber de que modo é que eles considerariam que devia ser a nossa posição política, procurando também aqui algumas legitimações em Assembleia Magna, e acho que muitas vezes estes processos, embora sejam positivos internamente, acabaram por prejudicar-nos externamente. Prejudicar no sentido de que saímos muito tarde em algumas situações. Aqui refiro nomeadamente a questão dos colocados no ensino superior. Sinto que poderíamos ter sido muito mais céleres quando nos posicionámos relativamente a essa questão, e sinto que perdemos o timing e não fomos capazes de liderar o movimento estudantil perante esta problemática. No entanto, acho que fomos sempre muito consensuais. Acho que a nossa política este ano fez-se à base de conhecimento, de pragmatismo. Não dissemos apenas, ou melhor, não enunciámos apenas os problemas ao longo do ano, fomos capazes de produzir documentos que expunham soluções para os problemas, e acho que essa deve ser a principal tarefa da Associação Académica de Coimbra no panorama político, que é ser um ator que contribui para o ensino superior, ou seja, que não apenas se critica, mas que sabe posicionar-se logicamente nas questões que nos afetam. Por outro lado, na pedagogia, sinto que também um pelour que faz muita ligação com os núcleos, tendo em conta aquilo que é a vertente pedagógica especializada dos núcleos estudantes. Sinto que é um pelour que muitas vezes fica de mãos atadas e que vamos procurar também solucionar no próximo ano, mas procurar aproximar-nos mais dos núcleos, associar-nos mais aos núcleos, de modo a colmatar, de certo modo, esta demora nas atividades pedagógicas da Direção-Geral. A verdade é que a DG é muito distante daquilo que é o panorama local pedagógico de cada departamento e cada faculdade, e muitas vezes não nos é possível aprofundar certas questões como seria do nosso interesse. Isto, de certo modo, condiciona a pasta da pedagogia na Direção-Geral e é algo ao qual temos que dar resposta, naturalmente. No entanto, na pedagogia, destacar aqui o sucesso do mandato, que foi o Fórum de Inovação Pedagógica, onde, de facto, trouxemos temas relevantes ao panorama pedagógico, reformámos a estrutura do evento, trouxemos a Presidente da European Students' Union, que veio diretamente da Lituânia para falar connosco um pouco sobre microcredenciais e alternativas pedagógicas no ensino superior, e acho que, de facto, foi um evento que soube reinventar-se, soube perceber porque é que não tinha tido sucesso, ou o sucesso que poderia ter nos últimos anos, e soube apresentar uma nova estrutura, uma nova face, e foi muito bem sucedido por essa mesma razão. E por fim, aqui nas relações internacionais, sinto que foi um dos primeiros mandatos em muitos anos onde fomos de facto capazes de nos transpor para o cenário internacional. Muitas vezes encarava-se o pelour das RI como sendo aqui um pelour apenas de ligação à comunidade internacional na academia, mas a verdade é que é um pelour que se transpõe ao panorama nacional e internacional, nomeadamente na ligação ao FAIR Portugal, que é a principal plataforma de representação externa de Portugal, do ensino superior, e ligando-se aqui também à própria ESU, a European Students' Union. E acho que fomos capazes de facto, levar a Associação Académica para o estrangeiro,
Destaco aqui 2 momentos em que eu e o Carlos fomos tanto a Galway, na Irlanda, como a Banja Luka, na Bósnia, discutir o ensino superior europeu e foi, na minha opinião, um sucesso. Conseguimos, de facto, retirar várias conclusões, apresentámos documentos nessas assembleias que vão ter concretização política e acho que pela primeira vez em muitos anos fomos, de facto, capazes de nos posicionar internacionalmente enquanto associação académica. Num panorama local, se calhar fica um pouco, não digo a mágoa, mas a pena de não termos conseguido definir aqui relações mais estreitas com algumas associações internacionais aqui da Academia. Sinto que temos muito a aprender com a nossa interculturalidade própria da Universidade de Coimbra, com estas associações de estudantes, e sinto que muitas vezes não fomos capazes de nos adaptar àquilo que era a sua realidade, não nos adaptar àquilo que era a sua finalidade e o seu público-alvo, e, de certo modo, não fomos capazes de equiparar o nível de atividade e de relação que tínhamos com todas. Acho que é algo a ter em conta para o próximo mandato, de certo modo, dar algum dinamismo ao Conselho Académico Internacional, que também ficou por concretizar, mas esta análise mais pragmática também me leva a considerar que este mandato foi extremamente positivo, por essa mesma razão, pelo menos nas pastas em que coordenei. Disseste que na cultura, na pasta da cultura, que não correu se calhar tão bem como tu esperavas, ou foi assim a pasta que ficou mais aquém. Pergunto-te então se achas que neste momento, apesar de todos esses problemas, se achas que a relação da Direção-Geral com as secções culturais neste momento é positiva? Não é ter ficado aquém. Aqui a questão é que sinto que o pelour da cultura muitas vezes fica refém de outras competências que não lhe são atribuídas. A verdade é que, na minha opinião, o mandato da cultura foi extremamente positivo. Naquilo que esteve no nosso controle, enquanto pelour da cultura e enquanto vice-presidente alocado, o mandato, na minha opinião, foi extremamente positivo. Naturalmente que as questões administrativas e financeiras nos ultrapassam, e era isso que me referi há pouco. Deixam-nos condicionados, condicionam a nossa relação também com as secções e, de certo modo, trazem consequências que não estavam no nosso controle. Porque, como disse, acho que pela primeira vez em muitos anos, de facto, tivemos iniciativa cultural enquanto Direção-Geral, de facto, mobilizámos aqui as secções para várias atividades, procurámos sempre promover o bem-estar no nosso panorama cultural e sociocientífico e acho que isso, de facto, é um sucesso. Acho que foi um sucesso a ligação às secções. No início do ano reunimos com todas, sem exceção, para perceber quais eram, de facto, os seus problemas, aquilo que ambicionavam para o futuro na académica e fomos capazes de transpor isto depois para as ASCs, de conseguir realizar quase que mensalmente as Assembleias de Secções Culturais e promover aqui um espaço de deliberação. Sinto que a nossa ligação ao Conselho Cultural também foi extremamente positiva, não tenho razão de queixa alguma deste órgão intermédio e ajudou-nos muitas vezes a desbloquear situações que eram de maior dificuldade de solucionamento para nós, Direção-Geral. No entanto, como disse, fico com pena de muitas vezes o pelour da cultura ficar um pouco condicionado por coisas que não lhe são afetas. Ainda assim, deixo os meus parabéns aqui expresso-me à Francisca, à Beatriz, ao João e ao Miguel, que de facto fizeram um trabalho incansável no pelour da cultura ao longo deste ano. Há pouco na tua intervenção mencionaste várias coisas que eu tinha para te perguntar, começando aqui pelas eleições autárquicas e legislativas, mas tocando mais nas autárquicas, que foi mais local, por assim dizer. Houve uma troca de presidente da Câmara Municipal em Coimbra durante este mandato. Primeiro, como sabemos, era o Dr. José Manuel Silva, agora, mais recentemente, a doutora Ana Brunhosa assumiu as funções. Pergunto por isso, e tu próprio também os recebeste na altura, antes das eleições. Pergunto como é que foi a vossa relação com o Dr. José Manuel Silva e como é que está agora a ser com a doutora Ana Brunhosa a nível da discussão sobre as variadas problemáticas que afetam os estudantes. Excelente questão. E, aliás, também em consonância com aquilo que foi o passado da Direção-Geral na relação com o anterior Executivo, a verdade é que enfrentámos vários desafios. E a relação foi sempre uma relação um pouco complicada de gerir, porque a verdade é que, como qualquer órgão de uma dimensão semelhante ao da Câmara Municipal, é um órgão muito compartimentado. Funciona por divisões, com atribuições muito específicas de competências e as relações entre a Direção-Geral podem variar consoante aquilo que são os seus âmbitos de atuação. Refiro-me ao desporto, à juventude, à cultura, etc. Talvez a relação com o Presidente, de facto, não tenha sido a melhor. Aliás, no passado, já nos posicionámos publicamente várias vezes contra algumas intervenções e posições do Sr. Presidente, ex-Presidente, Dr. José Manuel Silva, e a verdade é que nessa relação foi um pouco complicado de gerir. No entanto, à época ainda não estava num cargo de relevância política da Direção-Geral que me desse também a possibilidade de ter uma visão mais sincera e honesta sobre esta questão, mas sinto que, pelo menos em várias divisões com as quais trabalhámos, tivemos uma relação extremamente positiva no desporto, na cultura, na juventude. Fomos sempre capazes de desbloquear uma série de processos que nos ajudavam enquanto Direção-Geral, que ajudavam as secções e os próprios núcleos, e acredito que nesse âmbito foi muito bem sucedido. Claro que cada caso é um caso e vai variando de pessoa para pessoa e não se pode rotular uma relação pessoal ou com uma só pessoa e englobar todo o Executivo, toda a Câmara Municipal, todo o funcionamento municipal nessa mesma relação. Por isso, dar aqui a nota de que, de facto, isto foi variando um pouco de
de divisão para divisão e de departamento para departamento. No entanto, com a doutora Ana Abrunhosa estamos agora a fazer uma fase de transição, também de compreender quais serão as prioridades para o seu mandato, quais serão as visões que detém para a Associação Académica, o papel que nós poderemos ter para ajudar a Câmara a ser bem-sucedida e vice-versa, de que modo é que a Câmara poderá ajudar-nos a, de facto, potenciar aqui o nosso trabalho e os nossos objetivos. Agora, claro que é uma fase de adaptação do próprio novo executivo, que estão agora já a atribuir as pastas, estão nas primeiras semanas de mandato e que naturalmente será agora uma relação gradual que iremos construir ao longo do tempo, espero eu, baseada na confiança e na transparência. Mencionaste também, ainda falando das eleições autárquicas, no manifesto autárquico estratégico da AC para a Figueira da Foz, que marcou também a representatividade dos estudantes na Figueira da Foz. Pergunto se o acompanhamento dos estudantes, que estão de certa forma mais distantes, tem corrido bem como vocês esperavam. Sim, sem dúvida. Aliás, destacar aqui o papel fundamental desempenhado pelo Núcleo de Estudantes de Biologia, que desde o primeiro dia foram uma ponte incansável nesta relação. A verdade é que, como sempre disse, seja 1, 10 mil ou 10 mil estudantes, todos importam para nós, Direção-Geral. E nós, ao longo deste ano, procurámos, através da política autárquica, aproximar-nos do campus, visitar o campus, de facto, conviver com os estudantes que lá estavam. Aliás, recordo até aqui uma sessão em que nós, um momento em que nós, pelouro de política, fomos até ao campus, passámos a manhã com os estudantes, almoçámos com os estudantes no local onde eles almoçam normalmente e foi-nos possível perceber, de facto, várias fragilidades que existiam no campus. Fomos reunindo com o diretor do departamento, também à época, fomos reunindo com o núcleo e a verdade é que, na minha opinião, a nossa relação foi extremamente positiva e isso espelhou-se depois também no nosso sucesso, no nosso manifesto autárquico para a Figueira da Foz. Ali realçar o trabalho positivo do núcleo de estudantes de biologia, do pluro da política autárquica e classificar como positivo, naturalmente. Há uma questão que é sempre importante falar e que é sempre importante ser discutida e que neste mandato também marcou um pouco, foi a propina. Neste mandato especificamente, o Ministro da Educação anunciou na altura o descongelamento da propina que acabou por não ir para a frente. Ainda assim, pronto, a Direção-Geral teve que tomar uma posição mais drástica, por assim dizer, nesta matéria, mas apesar disso ainda ouviu bastantes críticas da oposição, fosse em Assembleias Magnas ou até na campanha eleitoral. Pergunto como é que no meio disto tudo vocês procuraram ocupar uma posição abrangente e o que é que achas que podia ter sido feito diferente para que não houvesse todo este descontentamento da oposição e de alguns estudantes? Sim, nesse tópico em específico eu sinto que nós somos muito céleres e de facto contrariámos aquilo que mencionei há pouco que eram umas fragilidades nossas no timing político. Nós quando, desde logo se anunciou este descongelamento, em 24 horas posicionámos publicamente na comunicação social e nas nossas redes sociais, enviámos um comunicado aos agentes político-partidários e ao Ministro da Educação para que, de facto, expuséssemos de imediato o nosso desagrado para com a proposta do Ministério e depois passámos à ação. Eu recordar que na mesma semana nós posicionámos novamente, na altura satiricamente, com a piscina do Sr. Ministro, no Largo Dom Dinis, trouxemos a comunicação social local, regional, nacional para o Largo Dom Dinis, fomos capazes de facto, lançar este mote para o movimento estudantil de que nos tínhamos que posicionar contra e depois fomos capazes de procurar consensos, tanto que a manifestação em Coimbra foi aprovada por unanimidade na Assembleia Magna. E isto, de facto, demonstra que nós fomos sempre ao encontro daquilo que era a consensualidade na academia. Essas questões da oposição, claro que são sempre mais delicadas de abordar, não é? Falou-se muito de uma manifestação em Lisboa, etc. E a verdade é que, na minha opinião, nós, enquanto Direção-Geral, sempre fomos ao encontro dos interesses da Academia, tanto que a nota de repúdio que foi submetida à Assembleia Magna foi chumbada por larga maioria e espelhou que, de facto, não havia um descontentamento generalizado, mas sim um descontentamento compartimentado, aqui se calhar facionário na Academia, que, de facto, não ia ao encontro dos interesses da Academia, talvez ao encontro das agendas pessoais ou políticas, não me cabe a mim fazer esse tipo de julgamento. No que nos diz respeito, fomos sempre céleres, fomos estratégicos, cirúrgicos no nosso modo de fazer política e isso, de facto, depois espelhou-se na sociedade civil, tanto que a proposta não avançou para a frente. Foram também feitas neste mandato, como mencionaste, algumas manifestações contra este descongelamento e também para apelar à redução da propina, nomeadamente também no próprio dia do estudante, que é sempre, mistura sempre as causas. Pergunto se, no final de contas, tu que também foste muito ativo nessa luta, pergunto se acabas o mandato com o sentimento de ver cumprido e se agora daqui para a frente se ainda há muito caminho a percorrer nesta causa.
Sim, sem dúvida. No que diz respeito à política, como disse, acho que fomos excelentes. Excelentes nos vários campos que já mencionei anteriormente. Fomos sempre capazes de ir ao encontro daquilo que era o interesse da academia, aquilo que era o interesse geral da academia e aquilo que eram também os princípios basilares da associação académica. E a verdade é que, como disse, a nossa posição política transpôs-se para o movimento estudantil, transpôs-se para plataformas nacionais de debate e discussão política e, de facto, espelhou-se também naquilo que foi o fracasso desta proposta. E isso, de certo modo, espelha perfeitamente aquilo que foi o nosso papel enquanto movimento estudantil nesta luta. A verdade é que nunca nos deixámos politizar ou partidarizar nesta luta contra o desfazimento das propinas. Procurámos sempre ter o partido dos estudantes, ter a vontade dos estudantes expressa na nossa política e isso, de facto, depois espelhou-se no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. Agora, é evidente que há muito caminho para percorrer. Há novas plataformas onde teremos que nos posicionar, há novas lutas para lutar, lutas do passado continuam a ser lutas do presente e serão as do futuro, o ensino superior continua a não ser universal, nem gratuito, nem de qualidade, e a verdade é que isso é uma luta incessante e interminável na associação académica, e acredito que qualquer dirigente que entre, seja para o valor da política, seja para o cargo que for, tem que estar plenamente ciente de que o seu dever primordial é de honrar a vontade estudantil. E a vontade estudantil é, de facto, de perseguir este ideal de um ensino superior que seja, de facto, justo, democrático e acessível para todos. E, claro, que isso depois transpõe-se para esta necessidade de lutarmos sempre mais, não ficarmos de braços cruzados. Mas, de facto, classifico este mandato como extremamente positivo no que diz respeito ao campo político. Deixar um agradecimento também à minha equipa, que trabalhou incessantemente várias noites sem dormir para termos documentos prontos, investigações prontas, manifestações prontas, materiais prontos e que, de facto, espelhou aquilo que era a nossa vontade de ir ao encontro do interesse estudantil. Há aqui outra questão que eu também gostava de falar contigo, que foi a questão da revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior, que aconteceu na António Freire. Na altura, a Associação Académica de Coimbra, juntamente com o movimento estudantil, fizeram um comunicado contra a redução da voz dos estudantes nos processos eleitorais. Isto era uma questão que também fazia até sentido ser falada com o Carlos Magalhães, mas pergunto também a ti, se somando esta situação à questão da propina que acabámos de falar, sentes que a Direção-Geral neste mandato lidou com uma certa desconsideração dos estudantes em algumas vertentes? Sim, sem dúvida. Aliás, como já disse várias vezes publicamente, eu acredito que o Ministério da Educação este ano pautou-se por uma postura de cumprir calendário connosco. Marcavam reuniões pontuais, trimestrais, de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, ouviam-nos, sorriam e depois não transpunham nada daquilo que nós expressávamos para a realidade. Isso viu-se no REGES, isso viu-se no modelo de financiamento e ensino superior que eles idealizaram e depois, infelizmente, concretizou-se na quebra de colocados no ensino superior que tentaram justificar como uma questão demográfica. Ora, isto para nós atingiu um cúmulo no ridículo político e, de facto, demonstrou que a voz estudantil faz sentido, que se calhar o estudante que é o centro do ensino superior até sabe algumas coisas, sabe aquilo que são os principais problemas do seu dia-a-dia e que, de facto, houve uma desconsideração brutal da parte do Ministério e do Governo para com a nossa posição. Como disse, cá estaremos, enquanto Associação Académica e enquanto movimento estudantil, para continuar com estas lutas. Temos alcançado grandes conquistas no presente, tal como no passado, e certamente que nos espera um futuro de grande sucesso político. Cada vez mais é possível encontrar entendimentos no movimento estudantil, cada vez mais observamos o movimento estudantil a unir-se em prol de causas comuns, e quando os estudantes se unem, de facto, não há ministério que aguente, como já se demonstrou no passado. Tocaste aí na questão dos colocados, já há pouco tinhas tocado nessa questão, e a próxima questão que tenho para ti também é sobre esse assunto. Estas colocações deste mandato, que ocorreram durante este mandato, ditaram de facto uma redução do número de estudantes que foram colocados nas várias universidades. Na altura a ACE também lançou um comunicado, a Direção-Geral lançou um comunicado onde se mostrava preocupada com a situação. Por isso também te pergunto mais diretamente a ti, qual é que achas que foi, já mencionaste e já introduziste de certa forma, mas qual é que foi o que tu achas que foi a principal razão para que isto acontecesse, ou se também foi uma mistura de várias razões? Claro, esta quebra é uma consequência conjuntural. Ou seja, nós temos uma conjuntura onde a ação social não dá resposta às necessidades reais da comunidade estudantil, da academia como um todo no país. Temos uma conjuntura onde o ensino superior não é atrativo, temos custos que não estão adaptados à nossa realidade, àquilo que é a realidade do mercado. Temos um modelo de financiamento de ensino superior obsoleto, uma propina que custa a pagar, bolsas que não dão resposta às necessidades a colmatar por parte também da comunidade estudantil, e a verdade é que esta conjuntura negativa no ensino superior concretizou-se nesta infeliz quebra de colocados. Não compreendo como é que o Ministério da Educação tenta justificar uma quebra tão acentuada, sem precedentes nos últimos 10 anos, com uma questão demográfica. Parece-me até ser um pouco insensato e inconsciente da parte do Ministério de expor estas justificações.
Para nós é mais do que plausível a nossa realidade. De facto, há aqui uma conjuntura muito negativa em torno do ensino superior. A própria OCDE estima que de 5 em 5 anos o mercado se renova naquilo que é a sua skills demand, ou seja, naquilo que é a sua procura por competências, e o nosso ensino superior não dá sequer resposta às competências de há 10 anos, quanto mais às do futuro e às da atualidade. E a verdade é que o ensino superior, de uma vez por todas, tem que se adaptar àquilo que é a nossa realidade, àquilo que são as necessidades dos estudantes, para que de facto se torne novamente atrativo e possível e acessível a qualquer estudante ou a qualquer cidadão que pretenda ingressar no ensino superior. Está a chegar ao fim este mandato, portanto uma nova era está prestes a começar na Direção-Geral e tu vais ser a cara principal dessa nova era. Por isso pergunto que medidas este mandato, falando mais concretamente nas pastas que tu assumiste neste último mandato, é que tu desejas que, portanto, sejam continuadas no próximo mandato? Ora, na questão internacional, espero e iremos promover esta aproximação ao panorama internacional. Iremos posicionar-nos politicamente junto do FER Portugal e da ESU. Isto é um compromisso que assumo. Sinto que, mais do que nunca, impera que o próprio ensino superior europeu se alinhe para uma uniformização da educação superior no continente, que de facto se concretizem vários objetivos que não se têm concretizado, e da nossa parte haverá uma força motriz em prol desse objetivo. Na cultura, ficam alguns projetos quase que utópicos por concretizar, mas que acredito que se poderão sempre realizar mais cedo ou mais tarde. Fica o sonho de criar o primeiro centro interpretativo da crise académica, que era algo que tínhamos no projeto eleitoral do mandato anterior e não conseguimos concretizar, mas que de facto é um projeto que não está na gaveta, está pensado, mas irá levar o seu tempo. Claro que quereremos continuar com esta panóplia de iniciativas culturais, iremos apostar muito na iniciativa cultural. Aliás, no programa eleitoral, a cultura era o primeiro ponto do programa por uma razão, porque é das principais prioridades para nós no próximo mandato. Temos uma visão muito, muito racional e consciente para o futuro da cultura. Aliás, a nossa vogal para a cultura é de continuidade, ou seja, continuar um trabalho que já foi iniciado no mandato anterior, e iremos mesmo enverdar por esta via de continuidade do projeto cultural que iniciamos. Na política, ambiciona a concretização do Gabinete de Estudos Políticos e Sociais, que acredito que será uma mais-valia para a Associação Académica, dar-nos-á aquilo que é a legitimidade para nos posicionarmos politicamente, também dar-nos algumas ferramentas que nos serão úteis na construção destas investigações, como mencionei anteriormente, e ambiciona aqui a criação de um grande encontro, talvez nacional, ibérico, internacional, quem sabe, que conflua aqui politicamente as diferentes associações estudantis europeias. Isto, naturalmente, são projetos que muitas vezes não vêm espelhados no programa eleitoral, porque é algo que nós procuramos analisar interiormente ou internamente junto de alguns parceiros. Por outro lado, fico à vontade de concretizar um projeto que eu e a Bruna Federico iniciámos este mandato. Nós temos procurado concretizar a rede de apoio psicológico da Associação Académica de Coimbra. É um projeto que anunciámos no ano passado, no programa eleitoral. É um projeto que tenho em especial consideração por reconhecer a necessidade brutal de darmos resposta às questões de saúde mental, e é um projeto que eu irei pessoalmente dar continuidade, procurar novas soluções, novos parceiros que de facto concretizem esta vontade que eu e a Bruna tivemos este ano de inicial. E talvez aqui na pedagogia procurar dar continuidade ao projeto do Fórum de Inovação Pedagógica num modelo diferente que dê resposta se calhar aqui a questões mais locais ou departamentais, e que também de certo modo mobilize as próprias comunidades que temos na universidade, seja por departamento ou por polo, para estas questões pedagógicas, e que seja de certo modo mais acessível também às questões pedagógicas. De certo modo haverá uma grande vontade de continuar com o que foi feito de bom e encarar de que modo é que podemos potenciar de facto as fragilidades que encontramos ao longo deste mandato, de modo também a eliminá-las. Agora, claro, é um dia de cada vez, ser pragmático e realista, como eu costumo dizer à minha equipa, e fazer as coisas acontecer. É fazer as coisas acontecer. Serás o sucessor do atual presidente, o Carlos Magalhães, que está a terminar o seu trabalho e o seu tempo dentro da casa. Tens alguma mensagem que lhe gostarias de deixar? Sim, um profundo agradecimento ao Carlos Magalhães. Confiou em mim há um ano perante uma conjuntura que à época já era desafiante, e a verdade é que este ano eu e ele desenvolvemos uma relação de grande irmandade. Enfrentámos questões políticas muito duras, o RGES, a questão da quebra dos colocados, o descongelamento das propinas. Enfrentámos grandes desafios no panorama nacional e internacional, e o Carlos foi de facto um grande companheiro meu. Foi uma pessoa que eu procurei de logo auscultar quando esta intenção de assumir a presidência se começou a surgir dentro de mim. Foi uma pessoa que sempre me apoiou incondicionalmente, e ao Carlos não tenho nada mais a deixar do que o meu mais sincero e humilde agradecimento. Ele de facto foi um grande apoio para mim. Muitas vezes o presidente é a cara do acontecimento, é o responsável por aquilo que aconteça aqui na academia, muitas vezes, não, a maior parte das vezes. E a verdade é que é um fardo que sucessivamente se tem acumulado nos presidentes nos últimos anos e que muitas vezes é difícil de carregar. E o Carlos soube de facto
soube de facto encarar este fardo humildemente, procurar ajudar toda a gente que ele recorria e deixar então assim o meu mais sincero agradecimento ao Carlos por todo o apoio e toda a irmandade deste mandato. Pronto, termino por te perguntar, enquanto futuro Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, quais é que são as tuas expectativas para o futuro da Casa? Sinto-me inquieto para tomar posse, quero começar a trabalhar, a minha equipa está já a fazer esta transição de pastas, estamos já em várias reuniões, tenho uma série de projetos que quero executar, quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito inquieta no meu dia-a-dia, que não sei estar parado e quero que a minha equipa assim o trabalhe. Quero que os 62 elementos da minha direção-geral consigam ter esta vontade de concretizar projetos na administração, no ponto de vista financeiro, na política, no desporto, na cultura, na pedagogia, em todas as pastas que nós temos, quero que cada pelour saiba concretizar aquilo que prometeu no programa eleitoral. Isto é muito importante do ponto de vista de credibilidade e legitimidade política. Eu acredito que nós temos que corresponder à expectativa de quem nos elege, e quem nos elege não são só as pessoas que votam em nós, é a Academia no geral. E a verdade é que teremos que corresponder àquilo que é o seu interesse, teremos que, acima de tudo, assumir os problemas quando eles existem, frontalmente e de um ponto de vista realista, acima de tudo, e ser capazes de dar continuidade àquilo que prometemos agora na campanha. Como disse, estou inquieto para tomar posse, acredito que será um mandato muito bem sucedido. Eu e a minha equipa acreditamos genuinamente que iremos marcar pela diferença, que iremos marcar a história da Associação Académica de Coimbra pela positiva, e agora é o chamado a esperar para ver. Pronto, José, obrigado por ter estado aqui connosco, ter aceito o convite e desejo-te as maiores felicidades nesta nova era que começa esta quarta-feira, no dia 17 de dezembro, enquanto Presidente da Direção-Geral. Foi assim a entrevista de fim de mandato com José Machado, ele que assumiu as funções enquanto Vice-Presidente e que agora se prepara para uma nova aventura para assumir as funções enquanto Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Vejam também as outras entrevistas às caras que marcaram este último mandato na Associação Académica de Coimbra e continuem a acompanhar a TVAC em todas as plataformas digitais e em tvac.pt.